Somos Giovanni e Rodrigo. Em 2022, deixamos nossa vida tradicional e saímos de Mauá, São Paulo, com nosso motorhome rumo a uma incrível expedição pelas Américas com destino ao Alasca. Já conhecemos lugares incríveis e temos muitos outros para conhecer. Se inscreva no canal e ative as notificações para nos acompanhar nessa jornada. Bom dia, meus amigos! Começando mais um dia aqui em San Salvador. E hoje nós vamos lá conhecer o centro da cidade, dessa capital aqui do país de El Salvador. O Rô tá tomando banho, a gente já tomou café da manhã e os nossos amigos estão nos esperando para pegar um Uber. Nós vamos deixar o carro, as vans estacionadas aqui nessa praça. A gente não costuma ir até o centro da cidade, cidades grandes assim, né? Com a nossa casa, né? Por uma questão de segurança também, uma questão das ruas serem mais estreitas, às vezes é mais complicado para parar. Então vamos deixar nossa van aqui e vamos pegar um Uber até lá. E aí, bom dia, amigos! Bom dia! Bora passear? Bora. Vamos conhecer o centro. É, isso aí. Fazer uma turistada no centro de Uber. De Uber. Chegamos, galera! E aqui estamos, meus amigos, chegamos aqui da parte principal do centro histórico de San Salvador, que é a capital de El Salvador. E nós temos aqui bastante coisa interessante, né? Nós temos aqui atrás a Catedral Metropolitana de San Salvador, né? Uma construção bem bonita também. E temos também o Palácio Nacional, onde já foi o palácio que abrigou aí de órgãos oficiais do governo. Eita, olha as pombinhas voando por causa dos fogos. Que lindo que também fica. E esse palácio ele já não é mais utilizado aí para as funções do governo de El Salvador, né? Foi ficando muito pequeno e hoje é considerado aí um monumento nacional. Bem bonito aqui, né, amor? Bonito, gostei. E essa praça aqui é a Praça Gerhard Barrios. E temos aqui uma homenagem a esse Gerhard Barrios. E a capital aqui de El Salvador, São Salvador, é do século XX. E ela foi crescendo com a produção de café, assim como todo o país de El Salvador, muito exportador de café. Gente, as pombinhas, as palomas, como se diz em espanhol, são a atração principal nessas praças das cidades. O pessoal fica jogando comidinha para elas. E de repente elas voam todas de uma vez, fica bem bonitinho. O pessoal até tirando foto ali com as pombinhas. Salvador já foi considerado aí um dos países mais violentos do mundo, principalmente aí na década de 90, começo dos anos 2000. E até a última década também houve até um auge de violência aí, com uma quantidade de assassinatos aqui no país muito alta. E até que foi se aplicado pelo atual presidente de El Salvador um estado de exceção que, de certa maneira, resolveu-se muito problemas da violência aqui, mas muitos consideram também controverso a atitude, né, já que permite-se que pessoas sejam presas sem determinação judicial, né. El Salvador ela sempre esteve nas mãos aí de gangues muito perigosas, chamadas os maras, né, ou pandilheiros, também conhecidos assim aqui em El Salvador. Muitos desses líderes, dessas lideranças, membros dessas facções foram encarcerados em massa aí. Calcula-se aí mais de 70 mil presos que foram encarcerados em um presídio, mega presídio construído aí pelo governo de El Salvador. E isso resultou aí numa diminuição drástica, né, de um país que já foi um dos mais violentos do mundo para hoje ser considerado muito seguro. Tanto que a gente está aqui na capital de El Salvador, com celulares na mão. Todos que a gente viu e conheceu desde que a gente chegou aqui em El Salvador falaram: fique tranquilo que o lugar é muito tranquilo para você dormir. Ontem a gente dormiu na rua mesmo. Era uma área ali residencial, então tinha bastante vigilância também e aí nos garantiu uma segurança. Mas a mesma coisa a gente percebe na capital, bastante policiamento e pelo menos garantiu para as pessoas aí uma segurança, coisa que eles não tinham. E atualmente esse presidente, né, o Bukele, ele tem muita aprovação, tanto que ele foi reeleito recentemente, no ano de 2024,
para mais um mandato aí, devido à alta aprovação que ele tem com a população local. E uma ótima forma de se refrescar é entrar aqui nessa água, no meio desses jatos de água aqui, ó. Quer se refrescar um pouco, amor? Ah, é boa essa duchinha aí, hein? Ó. E esse prédio aqui mais moderno que vocês estão vendo é o prédio da Biblioteca Nacional. É um prédio que contrasta um pouco com o restante das construções aqui da praça, mas que não deixa de ser lindo também e compõe esse contraste também entre o moderno e o antigo, também fica muito bonito. Que horas são? Tá tocando o sino. 11h30, eles tocam aqui a cada meia hora? Nossa, que raro! Gente, e olha o tamanho dessa catedral, que coisa mais linda, com a cúpula lá de cima. Olha que coisa linda. Vou tentar aproximar aqui um pouco mais. Vamos tentar entrar ali na catedral para mostrar para vocês. Vamos ver se não tá tendo nenhuma missa, né? Da outra vez, em São José, a gente foi tentar entrar, tava tendo uma missa. Aí fica meio desconfortável para ficar gravando, né, gente? Tem lugares que não permite, né, se tá tendo a missa, você gravar, né? Mas acho que agora não tá acontecendo, então dá pra gente mostrar um pouquinho lá dentro para vocês. Aqui, ó, já tem a placa, não pode fotografar durante a missa. Mas, fora da missa, vamos ver aqui como é dentro. Nossa, que bonita! E essa cidade de São Salvador também já sofreu muito com 2 terremotos em 2017, 2019. Também teve uma inundação de 1922. Então essas construções aí que vocês estão vendo e outras construções que também tinham já sofreram muito. Aqui El Salvador é um país bem sísmico, né? Inclusive, quando nós chegamos aqui, primeira noite, a gente sentiu um sismo. Houve um sismo. Foi no mar, não foi em terra, no continente, mas foi em torno de 5.2, 5.3 na escala Richter. E nós estávamos sentados assim, conversando com o pessoal do Se Joga no Mundo e o Bustrada, e começou a tremer. O engraçado é que chegou até uma notificação no meu relógio, que eu tenho um smartwatch, e veio a notificação no relógio de sismo, eu li... Antes de começar a tremer, Antes de começar, quando eu falei, pessoal, alerta de terremoto, aí começou a tremer. Aí começou. Mas não foi um tremor muito forte, foi graças super a Deus. rápido, né? Foi rápido, acho que em torno de 10 segundos, mas realmente, como a Gi falou, El Salvador é um país muito sísmico e, infelizmente, o país já sofreu muito por conta desses terremotos, porque acaba gerando custos altíssimos para reconstruções de edifícios, casas, afeta a economia no contexto geral do país, que não é uma das economias mais fortes da América Central, ela não é um país tão rico. Não, é um país em desenvolvimento. Isso, e acaba que com esses desastres tendo uma dificuldade maior. Mas a gente vê, assim, pelo que conhecemos das pessoas, o povo é muito trabalhador, muito lutador, pessoas aí que estão buscando sair para cima, ir para frente, desenvolver seu país, e a gente torce muito para que isso também seja possível aqui. E olha, desde que a gente entrou em Salvador, o povo muito gentil, sempre trata a gente com muito carinho, né? Muito. Desde a entrada pelos funcionários da imigração, quanto as pessoas que nós encontramos nos lugares onde a gente parou, pessoas que deram bastante tranquilidade, apoio, informações, um povo realmente muito amistoso e amoroso. E tá tocando de novo o sino, agora já é meio-dia, mano. Eu acho que deve estar anunciando o começo da missa, talvez? Será? Pode ser. E olha a roupinha dos estudantes aqui, acabaram de sair da biblioteca. Na verdade, em vários países que a gente passou aí da América Latina, eles têm essas roupas, as meninas com saia, uma roupa bem tradicional aí dos países latinos. Deixa aí nos comentários, pessoal, vocês acham que no Brasil também o pessoal devia usar roupa assim nas escolas? Eu acho que realmente
quase todos os países que a gente passou, Sim. das Américas, os uniformes escolares são bem sociais. São bem formais, né? É, são formais. Mas muitas vezes não é um padrão, assim, as meninas, por exemplo, usarem saia. Ou é saia ou um moletom, também pode ser a calça. Os meninos, às vezes, com gravata, alguns lugares até. E mesmo no calor, né? Às vezes tá um calor e as que crianças com essa roupa. No Brasil, os ensinos são aí por estados, né? E cada um tem a sua característica, clima, temperatura. Então a gente também tem que entender isso. Mas o que vocês acham aí? Gostaria que fosse tudo padronizado assim como é nos países latinos? E agora vamos tentar conhecer aqui a Biblioteca Nacional. Gente, como tá cheio, né? Muitos estudantes saíram tudo da escola e vieram para cá. E aqui uma fila. Acho que tem revista na entrada. Vamos ver. Gente, biblioteca novinha, né? Linda, moderna, Limpa. bonita e vai ter uma vista linda da terraça para ver ali aquela praça Gerhard do Berrio que a gente estava lá embaixo. E aí fica a dica aí para vocês. Sim, dessa e o acesso vista. é gratuito, né? Aham. E essa é a vista do primeiro terraço. Vamos ver aí qual que vai ser a mais bonita. Nossa, gente, tem até os brinquedos ali. Dá pra jogar, será? Será que dá pra jogar? Acho que se souber ligar, dá. Pulsa o botão PS do controle. Tá, tem controle, tem um monte, né? Tem o volante aqui, tem coisa lá. Um botão PS. Qual que eu conheço? É, gente, não dá pra jogar. Antes disso, você tem que ler pelo menos 30 minutos para você ganhar 1 hora de jogo. O que vocês acharam disso? Achamos muito boa a iniciativa aqui da biblioteca, hein? Vamos lá ler para poder jogar, gordo? Eu já tô lendo aqui. O Rodrigo é tecnológico, lê tudo online. Não, mas acho que tem que ler no negócio deles ali, né? Ah, deve ter uns livros aí. será Eles que... devem ter um controle, né? Ó, eles leram, então eles podem jogar. Leram, né? Tá vendo? A gente não gosta de ler e acaba não podendo jogar. Temos aqui no 7º andar, vamos ver como que é. A terraça. Olha, tem até um restaurante aqui dentro também, ó, um café. E aqui também temos uma foto do presidente, Nayib Bukele, e a Gabriela Bukele, que é a sua esposa, a primeira-dama. Presidente de El Salvador. Nossa, Molecão, né? ele é bem jovem, É novão. né? Olha aqui a vista, já da igreja, que linda. E olha, gente, que linda a vista daqui. Bem de cima mesmo. Bem bonita essa vista. Gente, essa parte da biblioteca, o Rodrigo chegou em seu habitat. Interessante, né? Realmente a biblioteca normalmente é aquela coisa mais Formal, né? formal, Chata. livros antigos. É bem divertido aqui, ó. Tem um stand só do Star Wars aqui. As paredes ali com personagens da Marvel, outra ali com personagens da DC. Legal, né? Quadrinhos. No hidrante ali tem até um Pokémon, ó. Pra quem caça Pokémon. Tem o Batman ali, os super-heróis. Olha, muito legal. Eu acho que esse estilo de biblioteca também é para atrair os mais jovens, né? Se você não tem os atrativos aqui dentro. Ah, sim. E os velhos. E os velhos. E os velhos também. Ah, isso aqui é de quem não é a época do Star Wars, né? Não é muito da minha época não, gente, mas eu conheço. Brincadeirinha, hein? Gente, aqui tem os quadrinhos também, né? Esse é do Batman. É, Olha que legal. colorido, que da hora. Muito legal. E olha o tamanho desses aqui, ó. Nightfall. Tem muitos, milhares. Olha isso, toda essa parte aqui, ó, é de quadrinhos. Bela coleção de quadrinhos. Muito bom, né? Gente, tem a seção do Harry Potter, olha! Ali tem a plataforma 9 3 quartos. As cartas do Harry Potter. As cartas. Olha que legal. Olha. Aí divide ali, ó. Gente, que legal. Olha. Tem os livros também, olha, os livros do Harry Potter. Olha aqui, tem mais livros aqui desse lado também. Nossa, bela coleção de livros que eles têm. Bacana, hein? Saindo aqui da Biblioteca Nacional aqui de El Salvador. Gente, que biblioteca diferente aí, vocês viram. Muitas coisas diferentes. E agora a gente vai procurar um lugar para comer. Vamos lá no Mercado Municipal, ver se a gente consegue comer um prato típico aqui de El Salvador. Gente, olha essa igreja que linda também aqui no meio do caminho. Estilo gótico.
Chegando aqui no Mercado Central, vamos ver se só tem frutas ou se tem restaurantes pra gente poder comer um prato típico aqui, né, amor? Estamos procurando uma comida típica aqui de El Salvador. Já vimos aí que tem uma muito famosa, se chama pupusa. Tem muitos lugares que fala lá que é restaurante e pupuseria, quer dizer, é muito tradicional daqui. Vamos ver se a gente acha uma aí para provar e mostrar para vocês. Acá não é? A esta hora es que casi no va a encontrar. Pessoal, e a gente achou que aqui ia ter comida no Mercado Central, mas não. Muitas roupas, tecidos, vestidos de festa, assim, esses vestidos bem vintage, bem antigos mesmo. E não tem comida aqui. Acho que a gente vai ter que procurar um outro lugar para poder comer. Do lado de fora. Do lado de fora. E a gente já tá ficando com fome, né, amor? E a gente tá passando por várias barraquinhas aqui, procurando um edifício 7. Falaram que lá tem comida. Vamos ver. E aqui essa parte a gente encontra frutas também, tem peixe aqui salgado, parece, peixe seco que eles falam. Estamos numa feira. Frutas, ó, a palha. Olha que legal, tem bastante coisa aqui. Bem movimentado aqui esse mercado, enorme, gente, enorme. Meus amigos, não encontramos comida ainda, andamos. Temos que procurar um edifício 7, agora a gente acabou de passar pelo edifício 2. Meu Deus, a gente vai andar até o 7? É longe o negócio. Meu Deus. Ah, aqui é um outro pátio. Meu Deus, esse mercado é enorme, gente. Não. E o Rodrigo já tá com fome, vocês já viram, né? Quando ele fica com fome, fica bravo. Esse não é o 7. Será que é E do aqui outro lado? também não é, ó. Ela que tá mais garantido. Olha. É, eu acho que sim. E agora a gente tá passando aqui perto do mercado de peixe. Ó, o pezinho vai ficar bem cheiroso. Olha a quantidade de peixes. Oh, perdão. Olha isso aqui. Camarões. Vamos lá. Carnes, peixes secos aqui, ó. Tem de tudo, gente. Aqui eletrodomésticos. Tudo misturado. Vamos lá procurar, então, a nossa comida. Parece que encontramos aqui a parte de comida. Vamos ver se tem a pupusa que a gente quer comer. Pelo que eu tô vendo, peixe, algumas frituras. Edifício 6. Esse Antorritos. Não é esse edifício ainda. Não é aqui ainda. Vamos lá, edifício 7. Chegamos. Meia hora depois. Sopa de pata. Uma comida. Mais comida aqui, ó. Frango. Ó, falaram que tem pupusa pra lá. Eu tô meio sem esperança já. Não sei não. Ai, gordo. Tem esperança de ter pupusa aqui? Vamos ver se você acha uma pupusa aí, uma pupuzuda. Uma pupuzuda. Vamos ver. Tem aqui, ó, pupuseria. Cadê? É mais comida. Gente, por fim que saímos do mercado. Tinha um pessoal fazendo a massa ali, mas eles já não estavam mais assando as pupusas. Então a gente vai comer na rua, procurar um lugar para comer na rua mesmo, não no mercado. Meus amigos, chegamos aqui onde vamos comer la pupusa. E essa senhorinha que tá fazendo, e a pupusa é essa massa aí com farinha de milho, com alguns recheios, que aí é a escolha, né? Olá, volvemos para comer agora sim. La sua é a melhor, então se volvemos para cá. Sim, vamos provar. Ya, entonces, 2 por $1. Sí. Son de frijol con queso, ya. Esas son, Charrón con frijol chipirón. ese es 2 por $1 también. Chicharrão com frijol. Pode mesclar. Uma de cada. Puede ser una de esas y una de esas por $1. Sí. Você quer qual? Pasen adelante. É lá que eles servem, gente. Vamos pedir lá dentro. Graças, graças. E olha como ela faz, ela tem a massa aqui, ó. Chegaram nossas pupusas, né, amor? Bonitas, hein? O que você pediu aí? Essa é queso com frijol, que é queijo com Feijão. feijão. E essa é feijão
com chicharrão, que é tipo bacon. E a sua? A minha é feijão com queijo e chicharrão com queijo, que é porco com queijo. Vamos ver. E aqui tem também um molho com repolho, né? Curtido. Curtido. E esse aqui é uma salsa, um molho também, mas de tomate, né? Tomate. Tomate. Salsa de tomate. E esse daqui a gente perguntou o que ela falou, é uma curtida. De repolho. Aí a gente de quê, né? De repolho. Uma curtida de repolho. Várias repolhos. Vamos lá, vamos comer. Boa, amor. Gostou? Parece uma arepa, Ah, parece arepa? misturada com as É, porque os recheios. a arepa é uma farinha de milho também, né? De maíz. Realmente parece uma arepa recheada. Muito parecida. Deixa eu tentar comer porque são... Bem gostosa. E esse frijoles que eles usam, o feijão, é um feijão batido. A gente mostrou nos vídeos, em outro vídeo, frijol batido no mercado, que eles vendem macetado. É esse feijão. E pessoal, saímos lá do restaurante, comemos as pupusas, muito bom, foi muito gostoso. Uma delícia. Uma delícia, a Gi gostou bastante aí. Lembra bastante aquelas arepas, né, que a gente comia na Venezuela, na Colômbia. Sim, a farinha eu acho que é praticamente a É mesma. a mesma, né, só que a forma de preparo que é diferente. Aham. E deu $5 com as bebidas. Eu peguei uma aguinha a mais aqui, que a gente tava morrendo de sede, deu mais $1, então pagamos $6 no total. Meus amigos, já voltamos aqui para nossa casinha, no nosso motorhome, e agora nós vamos para o nosso próximo destino. É perto daqui, mais ou menos 1 hora, já são 4 horas da tarde, a gente quer chegar ainda de dia lá, por isso que a gente já chegou aqui na nossa casinha e já estamos partindo. Gente, vocês devem estar se perguntando, vocês vão abastecer de novo? Sim, porque aqui nesse posto tem o Ion Diesel, que é o Ion Diesel Ultra Barro e Açufre, que seria o diesel, o S10. Vamos ver se tem mesmo, né? Porque não tem nenhum. Tem um frentista. Um frentista ali. Será que é autosserviço? Não sei. O cara vai liberar ali aquele... Vamos ver se tem, né? O cara fala que não há ultrabarros. Aí é um decoro normal. Gente, o Rodrigo foi lá ver, ele e o Marcelo foram lá ver se é autosserviço aqui, você tem que liberar lá para poder colocar o diesel. Se tem mesmo esse Ion Diesel, que seria o S10, o nosso S10 do Brasil. Tomara que tenha, porque aí a gente encheu o tanque. Por que a gente passou em tantos postos, né, de combustível aí? A gente já gravou 2 vezes posto de combustível. Porque a gente estava colocando aos poucos, estava colocando pouco só pra não ficar sem diesel, mas a gente não estava enchendo o tanque. Porque o diesel que a gente estava colocando é um diesel de pior qualidade, né? Um diesel menos refinado. E o nosso carro pede para ser um diesel S10, né? O correto é usar um diesel S10. Bom, eles estão vindo com alguém do posto ali. Vamos ver, tomara que dê certo. E o Rodrigo vai aproveitar e pôr aquele aditivo lá. Não é autosserviço, Igor? Esse aqui foi o aditivo que eu coloquei, que eu comprei lá no mercado. Ele vai ajudar a limpar injetores aí. Faz tempo que eu não coloco um desse. E é bom, né, de vez em quando. E a compra deu aqui, então, meus amigos, 20 galões, $83. Mas é o Ion Diesel, então estamos felizes aí por colocar um diesel que é o adequado, né, amor? Isso aí. Nossa bibequinha não vai ter problemas na estrada. Vamos ver, né? Espero que não. Já abastecemos, então agora vamos para nossa próxima parada. Vamos para nossa próxima parada aqui em El Salvador. Faltam 13 km, é pertinho, 24 minutos. Só um pouco de trânsito, porque estamos na hora do rush, né? Na hora que o pessoal
sai das escolas, sai do trabalho, às 5h30. Então a gente pega um pouco de trânsito. Essa cidade tem bastante carro, bastante gente andando de carro, né? Pessoal, chegamos aqui no nosso ponto de parada em Sacacoio. Já estacionamos nosso carro, o lugar é lindo. Mais uma dá pra vocês verem, nossos amigos aqui do Bustrada se jogam no mundo lá. Estamos aqui, estou fazendo uma jantinha pra nós. Estamos fritando batata, já tá ali, ó. Uma parte da batata frita. O Rodrigo tá com a air fryer funcionando aqui do outro lado, ó. No gerador. Botei o gerador para funcionar, coloquei gasolina lá onde a gente abasteceu. Então, estamos fazendo aí umas batatas fritas na air fryer pra gente compartilhar com os amigos aí nessa noite. Esse lugar realmente é maravilhoso. Mas amanhã que a Gi vai mostrar eles com mais detalhes para vocês. Digo a Gi porque depois vou deixar vocês na curiosidade. E vai ser o próximo vídeo, né, amor? É isso aí. Até a próxima. Tchau.